E aí galera, tudo bem? O coletivo Canjinha Solidária está completando um ano esse mês e como eu tive a oportunidade de participar ativamente nesse primeiro ano, me pediram para falar um pouco das dificuldades que eu vi com relação ao desenvolvimento desse processo, né? Do meu ponto de vista, a maior dificuldade que ocorreu nesse primeiro ano foi justamente a de dar o primeiro passo para desenvolver esse processo, né? Todos nós que ajudamos a construir esse coletivo tínhamos a mesma vontade, né? Que é um certo sentimento de impotência, um sentimento de certa forma altruísta, mas um sentimento de impotência com relação a algumas dificuldades que a gente acha que as pessoas não deveriam passar, né? Então, por exemplo, pessoas que têm doenças especiais, né? E que já têm muita dificuldade na vida, só pelo fato de ter esses problemas, não deveriam ter a dificuldade de conseguir remédios, né? E às vezes, muitas vezes, nem o sistema público e nem o sistema privado contempla a situação dessas pessoas, né? Então, a gente, com esse sentimento que muitas vezes leva algumas pessoas para o hospital, principalmente artistas, né, para atuar em hospital ou em lar de velhinhos, enfim. No nosso caso, a gente decidiu ir para a rua, né, tocar para as pessoas, que no caso são as pessoas com doenças especiais, e com as pessoas que estão na rua, né. Isso acaba sendo, de certa forma, diferente. Mas por que a gente fez isso? A gente chegou nesse molde em função desse tipo de situação que eu acabei de falar, né? Das pessoas precisarem de remédio. Por exemplo, tem crianças que precisam de remédios caros, de 200, 300 reais ou até muito mais, e não tem dinheiro para comprar esse remédio. A família acaba não tendo dinheiro para comprar esse remédio. Então a gente foi para a rua e com o dinheiro das nossas atuações a gente doa, né? Tá sempre doando esses valores para as crianças que a gente vê que tem mais necessidade no momento, né? Uma grande dificuldade foi chegar a esse molde, né? Foi ir para a rua, entender como atuar na rua, né? Como chegar na rua, como se impor, como conquistar as pessoas na rua. Na verdade, esse é um processo que nunca acaba, né? A gente está sempre tentando aprender mais, é uma coisa bem difícil, né? Nessa atuação, a gente tem problemas muito básicos, né? Por exemplo, estrutura, porque na rua tem muito barulho e a gente não tem aparato sonoro, a gente não tem estrutura eletrônica, não tem caixas de som, não tem microfones. Então, e a nossa ideia era que fosse uma coisa um pouco mais artesanal, um pouco mais afável, né? Então, o som que a gente construiu foi um som para crianças, famílias e crianças que estão passando na rua, com instrumentos artesanais, por exemplo, instrumentos de lata e voz, né? Só que isso acaba não tendo muita projeção, né? Então esse é um problema, uma dificuldade que a gente enfrenta até hoje, né? Fora que os instrumentos, eles, por a gente ter que tentar impor, né, a projeção sonora desses instrumentos e por eles não terem sido projetados para isso, né? Lata de tinta, lata de Nescau não foi projetada para ser tocada, né? Enfim, eles acabam tendo a durabilidade um pouco menor. Isso é um pouco das dificuldades que eu enxergo desse primeiro ano, né? Mas muitas coisas legais surgiram durante esse processo, né? Então, no primeiro dia de atuação mesmo, a gente conheceu um cara que estava passando, que viu nossa proposta, que entendeu nossa proposta e interagiu com a gente de uma forma cênica, né? Então, ele, sem falar uma palavra, isso foi interessante, sem falar uma palavra, ele interagiu com a gente e com as pessoas que passavam na rua, né? Mostrando pra gente, olha, sorria mais, se imponha, de uma forma um pouco mais cênica, né? Pense na sua postura, né? A gente, como tem uma formação um pouco mais musical e menos cênica, a gente não tinha sacado isso até o momento, né? Então foi bem legal, né? Outras coisas foram surgindo também
durante esse processo. Por exemplo, vivências como a de tocar com moradores de rua, né? Um outro cara que participou e que teve algumas contribuições, proporcionou algumas contribuições legais para nós, foi um cara chamado Messi, né? Ele é morador de rua, até então ele morava na Paulista, gostou muito do nosso projeto e ele tocava muito percussão, né? Foi bem legal ter essa oportunidade de vivenciar vários finais de semana tocando com ele e conversando, né? Foi interessante porque ele passava por muitas dificuldades, né? Às vezes ele estava com fome, mas mesmo assim ele estava tocando com a gente, né? E ele participou ativamente de uma forma que poucas pessoas participaram, né? Isso que foi interessante, mesmo tendo essas dificuldades, né? E ele gostava muito desse projeto, dessa iniciativa nossa, né? Eu acho que o coletivo, ele é mais do que uma ideia, ele é um espaço, né? Ele é um espaço que junta pessoas que têm essas mesmas vontades, né? De certa forma altruístas, né? Mas que tem esse sentimento movedor, né? E é um mecanismo, uma forma de lidar, de trabalhar esse sentimento da forma que a gente acha mais adequada, né? Trocar informações, trocar ideias, né? E o que eu espero para o futuro é que ele continue sendo um espaço assim e que ele continue somando essas ideias e fortalecendo elas.